Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 10 de janeiro, quarta-feira. Eu, Pastor Fábio, estou aqui de novo para poder trazer um devocional especial para você, onde nós temos como tema o tema procrastinação. Pastor, o que é procrastinação? Queridos, a procrastinação, a grande parte dos seres humanos sofre com essa palavrinha. Sabe o que é? A procrastinação é o hábito de você deixar as coisas para a última hora ou para depois. Já aconteceu isso com você? Pois é. Isso chama-se procrastinação. A procrastinação ela pode ser um hábito comum, um hábito que foi gerado durante a sua vida. A procrastinação ela pode ser uma situação, uma característica de, por exemplo, de quem passa em algum tipo de transtorno, como, por exemplo, TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ou espiritualmente falando, quem é filho bastardo, que é gerado fora de uma aliança matrimonial, fora do casamento, fora de uma união civil regular. A união dessas duas pessoas, de um homem e de uma mulher, que gera um filho fora da união do casamento, gera um filho bastardo. E uma das situações que um filho bastardo ele sofre é com a procrastinação. Então, ela pode ser por uma questão educacional, do que eu vivi na vida, pode ser por causa de um transtorno, como o TDAH, ou pode ser espiritualmente por causa de uma situação, como a bastardia. Pode gerar a procrastinação. E a procrastinação nada mais é do que você deixar as coisas para a última hora ou deixar para depois e vai adiando as situações. Isso é a procrastinação e eu tenho certeza que todo mundo tem um pouquinho disso, Tem um pouquinho disso. Alguns têm, tanto na área educacional, como de transtorno de déficit de atenção, como também por causa da bastardia. Tem alguns que vai ter só por causa do transtorno, do déficit de atenção, ou de algum outro transtorno, ou por causa somente da bastardia. Mas são situações que muitas vezes é simplesmente por causa da educação também, como eu disse logo no começo. Então, como que eu posso vencer a procrastinação? Como que eu venço isso? Porque isso é um hábito nocivo, é algo que realmente atrapalha a sua vida, atrapalha a minha vida. E eu falo isso por experiência própria, porque eu luto contra isso. Por quê? Porque além de ter sido filho bastardo, eu também tenho TDAH. Então são duas características que eu luto diariamente. Pastor, você consegue vencer todos os dias? Não, tem dia que eu não consigo vencer. Mas todos os dias eu tenho lutado. E eu quero mostrar para você como que a procrastinação ela pode trazer prejuízos na tua vida. Um dos primeiros exemplos que eu quero citar é o texto base, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Vou colocar na tela aqui, para que você possa acompanhar. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Queridos, agora você imagina uma coisa, se existe uma ocasião certa, se há um tempo certo, um tempo específico, um tempo certo para cada coisa debaixo do céu, o procrastinador acontece o quê? Ele perde o tempo certo. Ele perde a oportunidade, ele perde o tempo certo. Queridos, é horrível. É horrível isso. Porque o hábito da procrastinação, ele é um bloqueio que você meio que automaticamente você deixa para depois. Se não houver uma reeducação, se for um problema educacional,
Se for também uma questão psicológica, da psicologia, como o TDAH, que vem da área emocional, da mente, que precisa haver uma reeducação. Assim também como a bastardia, também tem que haver uma reeducação. Ou seja, como que eu venço a procrastinação? Basicamente, através da reeducação. Porque é um mal muito grande. Se há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada coisa, para cada propósito debaixo do céu, o procrastinador ele perde esse tempo certo. E daí a hora que ele age errado, ele tem um tempo errado, ele perde o time das coisas. Ele perde o tempo certo para poder muitas vezes ser abençoado, para alcançar uma promessa, uma graça. Ele vai perdendo isso, por quê? Porque ele vai deixando as coisas tudo para depois. Ou seja, a procrastinação, queridos, ela é uma situação, é um hábito horrível que nós temos que combater. Como que eu posso combater a procrastinação? Como que, por exemplo, eu, pastor Fábio, que tanto por causa do transtorno déficit de atenção TDAH, como por eu ter sido filho bastardo. Por que eu falo ter sido filho bastardo e eu não sou? Por causa que eu renunciei à bastardia. Espiritualmente, se você renuncia, né, à bastardia, você deixa de ser filho bastardo. Porém, o hábito da procrastinação, ela é uma reeducação. Como que eu tento vencer ela diariamente? Queridos, é diariamente. Não é um dia, é diariamente. A primeira coisa que eu quero primeiro é exaltar o nome de Deus, porque é Deus acima de tudo para que tudo isso possa dar certo. Tá? É o tempo de entrega, de meditação da palavra, de leitura da palavra, né? Gostar do que eu faço também é algo que colabora bastante. Isso, o próprio Espírito Santo, ele vai me ajudando nessa questão da procrastinação. Mas como eu falei para você, eu não sou perfeito. Eu preciso me reeducar diariamente, todo dia. Então, a leitura da Bíblia, a meditação, a oração me ajuda muito. Mas o que mais me ajuda? O que me ajuda também, no meu caso, é a minha esposa. Então, se você tem um cônjuge que é parceiro nas situações, para você enfrentar as situações do dia a dia, isso vai te ajudar também bastante. Por quê? Porque a pastora Rita, ela faz lá um quadrinho das prioridades que nós temos durante o dia. E durante o dia, muitas vezes ela vai me dando um toque, ó, tal horário você tem tal coisa, tal horário você tem isso. E ela vai dando alguns toques, ó, hoje tem que fazer tal coisa, hoje nós vamos ter que ir em tal lugar. E isso vai ajudando na minha reeducação. Porque todo procrastinador, queridos, ele tem um grande problema com tempo, descanso, ele tem problema com atividades, ele tem alguns problemas de uma maneira organizacional. Então, o primeiro ponto, você tem que se organizar. Quem que me ajuda nesse sentido? A pastora Rita, porque ela faz o quadrinho de prioridades, que me ajuda bastante. Eu oro, jejuo também, né? Tem que jejuar, leio, eu medito na palavra, e isso me ajuda muito a vencer. Ok? Pastor, mas procurar um psicólogo também pode ajudar? Pode ajudar bastante. O psicólogo normalmente ele vai te trazer algumas técnicas para te ajudar a vencer a procrastinação. E uma das técnicas que normalmente o psicólogo ele passa, eu falo porque eu já passei, é a questão muitas vezes de você se acalmar, você organizar os seus pensamentos e colocar em alinhamento de uma maneira organizacional as prioridades, tá? Ou seja, ele também pede para que você possa meditar, né? Só que a meditação psicológica não é conveniente para um cristão. Então, o que eu faço? Eu oro. A oração, ela também traz essa organização na minha mente.
né? Isso me ajuda bastante. E como eu disse, a pastora Rita também me ajuda bastante nessa reeducação, que ela é evolutiva, queridos. Então não é algo que você resolve do dia para a noite. Ela é evolutiva e você vai ter que entender que para vencer a procrastinação, você vai fazer coisas no tempo que você não quer. Por quê? Porque você sabe que você é procrastinador e você sabe que a Bíblia Sagrada diz que para tudo há uma ocasião certa. E eu não posso perder esse tempo certo, não posso perder o time das coisas. Porque se eu perder o time, eu perco oportunidades. Ok? Quer ver um texto também que ajuda bastante, queridos? Traz um direcionamento bem legal. E a Bíblia é sensacional porque ela se encaixa em tudo aquilo que nós humanos precisamos. Vou colocar na tela para vocês, que é o Salmo 90, verso 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou seja, uma outra situação que você pode fazer nas suas orações é clamar a Deus para que Ele possa te ensinar os dias, ou te ensinar os tempos certos, ensinar a discernir os tempos, e daí você vai ter que ter o discernimento do quê? Muitas vezes o seu corpo, o seu ser, a sua mente não quer fazer aquilo naquele tempo, mas você sabe que aquilo é uma prioridade e você vai fazer. Quando você vê esse bloqueio, por exemplo, você fala assim, quero deixar para depois, não vou fazer agora, e você levanta e vai, você vence aquele ímpeto, você vence aquela situação. O que você não pode fazer é simplesmente deixar que aquele pensamento domine você e você fique parado. Mas você levanta-se e vai fazer. É exatamente o que você tem orado. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Para que nós possamos alcançar bênçãos que muitas vezes a gente não alcançava antes. Como eu disse, todo ser humano tem um pouquinho de procrastinação. Tem algum nível de procrastinação. E nós temos que vencer. Principalmente quando isso é mais acentuado em nossa vida. Como, por exemplo, no meu caso que eu disse para você, que eu fui bastardo e tenho ainda o TDAH, que ainda agrava a situação. Amém? Vamos para o último texto para que você possa entender aí. Efésios capítulo 5 é um outro texto também que pode te ajudar bastante a você vencer esses bloqueios, tá? Por exemplo, quando você pensa que tudo aquilo que você vai fazer, você não vai fazer para você, ou você não vai fazer para alguém, mas que você vai fazer para Deus. E como é para Deus, né? Como é para Deus, você fala assim, é melhor eu ir. Entendeu? Olha só. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, queridos, nós vamos ver lá que nós temos que tomar cuidado com a maneira que nós estamos vivendo. Temos que ter esse cuidado. Temos que entender que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que entender que nós estamos fazendo para Deus. E não é para mim, não é para o ser humano. Quando as coisas é para Deus, você começa a forçar essa reeducação na sua vida. E você começa a acertar mais os tempos. Você começa a vencer a procrastinação na sua vida. Mas como eu disse, é uma reeducação diária e alguns detalhes vai fazer todo sentido na sua vida. Amém? Então, esse é o nosso devocional de hoje. Eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês nesse devocional aquilo que eu vivo. Porque muitas pessoas acham que pastor tem uma vida perfeita. Pastor é quase um anjo, né? E na verdade somos seres humanos, como todo mundo, com situações que nós temos que vencer. No meu caso, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também a questão da bastardia que eu venci, renunciando. Nós renunciamos à bastardia, mas a reeducação ela tem que ser praticada. Assim é quando a situação é psicológica, né? Como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, ou questão simplesmente por ser uma questão de hábito da pessoa ser procrastinadora.
Tudo isso exige de mim uma reeducação para que eu possa vencer e, claro, para que eu não perca o time, o tempo certo das coisas da minha vida. Porque se eu perco tempo, eu perco dinheiro, eu perco bênção, eu perco oportunidades, eu perco um monte de coisas na minha vida por causa disso. Pastor, o senhor já perdeu muitas oportunidades por causa disso? Queridos, a gente passaria aqui o dia inteiro falando. Porque antes de saber tudo isso, antes de eu saber que eu tinha TDAH, antes de saber que eu fui bastardo, quanta coisa eu não passei que eu não sabia. Então, esse devocional, ele também é um testemunho da minha vida, para que você possa vencer a procrastinação, para que você possa vencer coisas que talvez você faça, mas eu nem sabia que eu tinha e agora eu estou sabendo. São coisas que você pode vencer com atitudes simples, oração, leitura da Bíblia, meditação na palavra, procurar textos na Bíblia, lá no Google, textos bíblicos para procrastinação. Pega aqueles textos, medita, ora, pede para o Senhor para que você possa vencer esse mal. E você vai vencendo. Mas como eu sempre falo, é um dia após o outro. E se você for casado e o seu cônjuge for parceiro, como a pastora Rita é uma grande parceira na minha vida para vencer isso, você tem um aliado que vai te ajudar. Isso também ajuda a facilitar as coisas. Amém? Vamos orar, queridos? Quero poder estar orando pela tua vida. Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse testemunho da minha vida, que possa ajudar várias pessoas, Pai, a vencer a procrastinação dia após dia, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos ajude a ter discernimento dos tempos e ter atitude nos tempos certos para que nós possamos vencer, para que nós possamos alcançar as bênçãos, as vitórias e aproveitar as oportunidades na vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos alerta, o Senhor nos exorta. Muito obrigado pelo teu amor pelas nossas vidas. Ajude-nos, Pai. Ajude a cada um que passa por essa situação, ou que já passou, ou que tem algum nível de procrastinação na sua vida, a vencer esse mal, a discernir os tempos e a vencer e agir no tempo certo em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.